Oi, pessoal, tô aqui de novo para contar mais um pouquinho da minha história, como foi a minha trajetória vocacional durante esses 16 anos até o dia da minha consagração. Como eu mencionei ontem para vocês, a aliança que eu ganhei da Paula, essa daqui, ó, que são 3 em uma só, aonde eu defini que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu coloquei essa aliança e durante muitos anos eu usei ela como noiva de Jesus, esperando que um dia que o meu sonho se realizasse de me tornar realmente esposa de Jesus. Mas, como o caminho não foi fácil, existiram muitas dificuldades, muitas tribulações. Teve momentos que eu desisti de verdade, que eu disse, não dá mais, acho que não é isso. Eu devo estar confundindo as coisas, pode ser coisa da minha cabeça. Parei, realmente desisti. Fui morar em Maringá, morei em Campinas, passei um tempo em Minas. Fui conhecer o mundo como tinha sido orientada pela minha orientadora na época onde eu fazia o vocacional. Trabalhei fora, conheci pessoas de várias etnias, de vários estados, de vários lugares. Me envolvi bastante com as pessoas, mas sempre alguma coisa me faltava. Quando eu morei em Campinas, teve momentos que eu sentava na calçada, na praça da frente da igreja da Catedral de Campinas e conversava com os mendigos, com as prostitutas que ficavam na rua ali parada, procurando entender o porquê aquelas pessoas estavam daquela forma. E eu fui compreendendo, entendendo que tudo isso era falta de algo dentro de si, falta de algo dentro do coração. Era algo que faltava dentro delas. E era algo que eu tinha, mas não estava sabendo lidar. Então, eu comecei a me colocar mais na presença de Deus. Nunca desisti. Teve momentos que eu fiquei sem ir à missa. Teve momentos que eu fiquei muito triste. Adentrando também, hoje a gente tá no mês de setembro. Tá muito visado nas redes sociais o mês de setembro amarelo, sem suicídio. Com 26 anos ou 27, acho que foi com 26, de 25 para 26 anos eu tentei me matar, porque a tristeza na minha alma era muito grande, eu não conseguia realizar o meu sonho. Então eu percebi assim, eu não conseguia ser freira, eu não conseguia ter um namorado, muitas pessoas me denominaram lésbica, também não conseguia ser lésbica, nem isso, tipo assim, eu falava, nem para isso eu tô servindo. E muito infantil, me sentia muito criança, e sempre buscando nas minhas amigas uma mãe. Não que a minha mãe tenha defeitos, não que a minha mãe seja errada, não que a minha mãe não tenha me dado o amor que eu precisava, mas existia uma lacuna no meu coração em relação a isso. Então eu me sentia muito carente. Eu tinha uma ligação muito forte com as minhas amigas, com as pessoas que se envolviam comigo, principalmente as mulheres. As minhas amigas, as minhas melhores amigas eram senhoras de idade, mais velhas do que eu. Então eu me envolvia, me entregava, ficava super amiga delas. E depois as pessoas têm a sua vida, cada uma tinha a sua vida. Muitas delas hoje estão no céu já, principalmente a Zenaide, a Ivonete, que foi uma pessoa também muito importante na minha vida. Eu tenho uma amiga que mora no norte do Paraná também, que eu tive assim, um carinho muito grande por ela. Então, assim, os meus traumas estavam começando a afetar a minha caminhada vocacional, porque eu não estava conseguindo progredir, não estava conseguindo ir para frente. Por mais que eu tivesse uma espiritualidade, por mais que eu tivesse o desejo, mas alguma coisa no meio faltava, que foi aonde eu consegui fazendo terapia, buscando me curar interiormente. Quando a gente começa a fazer terapia, parece que a gente faz assim, ó, a gente aflora. Tudo que tá dentro da gente começa a fluir, sair para fora. Então, o tratamento terapêutico com acompanhamento espiritual, eu tinha pessoas que oravam por mim. Então, assim, eu tava no momento que eu já tinha desistido do meu sonho. Tava desistindo disso. E pensando, eu vou viver por viver, não tenho mais vontade de viver mesmo. Fiz a besteira de tentar me matar, tomei um monte de remédio, entrei em coma induzido, fui parar no hospital, fiz lavagem no estômago. Eu me sentia muito sozinha, não tinha com quem contar. Então, assim, não discrimine quem tenta se matar, não discrimine quem tem tristeza na alma, porque é uma doença,
É um problema muito sério e tem gente que não consegue pedir ajuda. Eu fui uma das pessoas que não soube pedir ajuda, então eu cheguei no meu limite. Mas depois disso, graças a Deus, Deus me deu a graça de ficar viva, de não morrer, foi só um passar mal ali, dormi um pouco, fiz a lavagem, acordei no outro dia, já falei pro médico, quero trabalhar, daí o médico olhou pra minha cara assim, se quiser trabalhar, não ia tentar se matar. Eu falei assim, não, mas eu queria morrer ontem, hoje eu não quero mais. Mas é aquilo que muitas pessoas dizem com problemas de depressão. O que a gente quer matar é o sentimento que tá doendo dentro da gente, não é a gente mesmo. A gente quer viver, a gente quer crescer, a gente quer estudar, a gente quer ter amigos, a gente quer estar numa rodinha de amigos, a gente quer estar num grupo de oração, a gente quer estar num grupo de jovens, a gente quer ser aceito. A gente quer estar com as pessoas. Só que aquela coisa, os nossos traumas, que a gente nem conhece às vezes, vão colocando barreiras na nossa frente. E nesse momento da minha caminhada vocacional, os meus traumas foram muito maiores do que o meu desejo de ser totalmente de Deus. Mas Deus nunca desistiu de mim. E nesse momento, Deus realmente me deu de novo uma palavra, porque mesmo no estado que eu tava, eu ia pra missa, às vezes eu não ia, às vezes eu ia no grupo de oração, às vezes eu pedia pra uma pessoa orar por mim, a pessoa orava por mim, e Deus sempre se revelava novamente dizendo, eu te quero. Foi na passagem de Isaías 41, onde o Senhor disse, mas tu, Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra, e que fiz vir do fim do mundo, e quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitarei. Foi uma das palavras que Deus me deu nesse tempo de desistência. Era uma desistência da boca pra fora, porque lá no meu coração eu desejava. Às vezes eu pensava assim, acho que eu vou na missa e vou roubar Jesus. Às vezes eu pensava nisso porque eu queria muito ele perto de mim. Às vezes eu sentava no banco da porta da igreja e ficava sentada. Quando eu morava em Maringá, eu sentava no banco da praça da igreja e ficava lá horas conversando com Jesus, falando, Senhor, o que eu faço? Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, não dá nada certo. O que o Senhor deseja de mim? Mas eu entendi que tudo aquilo que eu estava passando fazia parte do meu crescimento. Eu precisava crescer espiritualmente. Eu precisava compreender o querer de Deus para minha vida. E foi se dando esse processo. Essa palavra veio, pedi oração, Deus mostrava, Deus revelava às pessoas que Ele me queria. E tinha pessoas que tinha visões minhas, que tinha sonhos, eu sempre tive um acompanhamento da minha diretora espiritual que mora em São José dos Campos, ela sempre mandava mensagem, Gili, não sei o quê. Por um tempo a gente se afastou devido à dificuldade das redes sociais, hoje é tudo muito mais fácil, naquele tempo só existia Messenger, o SMS, o MSN. Então, pra conversar com ela, eu tinha que estar numa lan house e trabalhava muito, tinha essa dificuldade. Mas meu coração sempre desejava ter Deus, vivendo a bondade, tentando fazer caridade. E nisso Deus foi me trazendo de volta. E conheci um casal de amigos em Maringá. E eu já não estava usando aliança mais nesse tempo, que onde eu desisti, eu tirei a aliança. E encontrei esse casal que é da Renovação Carismática lá de Maringá e falei assim pra eles assim, me ajudem, eu quero ser esposa de Jesus, rezem por mim, sejam os meus padrinhos de oração, rezem por mim. E esse casal me acolheu naquela tarde, a gente estava lá na igreja, em Maringá, numa das igrejas católicas de Maringá, e eles rezaram por mim naquele dia, eu coloquei a aliança no meu dedo de novo, e a partir daquele momento eu falei, não, agora eu vou continuar. Comecei a participar, comecei a buscar mais oração de cura interior, comecei a procurar retiros de cura interior, chorava, tinha umas crises, ficava depressiva, tomava remédio. Foi esse o processo. Depois de um tempo eu fui pra Campinas, em Campinas foi a mesma busca. Tinha horas que eu desistia, tinha horas que eu continuava, porque não é fácil. É a mesma coisa assim, não sei se dá pra comparar isso, mas quando você vai arranjar um namorado. Não é fácil, arranjei esse namorado, vou casar com ele. Não é assim. É um processo, você vai conhecendo, você vai se descobrindo, você vai vendo se você vai gostar daquela pessoa ou não. É a mesma coisa pra uma vida de comunidade. Você não chega na comunidade e fala, aqui que eu quero ficar. Você tem que ter o teu discernimento, se é ali o teu lugar, se você se encaixa com o carisma, se o carisma tem a ver com você,
se aquilo faz realmente parte de você, se aquilo vai te completar, se aquilo vai te fazer feliz. Então, assim, é uma busca muito difícil. E às vezes você não recebe a acolhida que você espera. Às vezes você é rejeitado, mas isso é a própria obra de Deus. As tentações, as tribulações para te fazerem desistir, porque o inimigo, claro que o inimigo não quer que você seja de Deus, que você se entregue para Deus. Isso ele não quer mesmo. Então, nesse período, eu fiquei em Maringá, fiquei em Campinas, sempre buscando, até que eu decidi voltar para Curitiba em 1990, em 2009, eu voltei para Curitiba. Fiquei em casa, comecei a trabalhar, morando com meu pai e com a minha mãe, indo na missa de vez em quando, comecei a visitar a Zenaide, fui morar sozinha, morava com uma amiga depois morei com outra amiga e comecei novamente me distanciar. Aí o que aconteceu? Eu fui para casa de uma amiga, professora minha, que foi minha professora no 2º grau, que marcou muito a minha vida. Ela foi minha professora no 2º ano do 2º grau e a gente se tornou muito amiga, só que a gente perdeu o contato. E graças a Deus, depois de muita oração também, eu encontrei ela novamente pelas redes sociais. Eu fui na casa dela onde ela morava, uma pessoa que era vizinho lá disse o nome dela completo, daí eu procurei na internet, encontrei a filha, encontrei ela e fui me encontrar com ela. Ela é evangélica e quando eu fui pra casa dela, a gente se encontrou, a gente conversou e eu marquei pra ir pra casa dela. Passei o final de semana na casa dela. Ela não mora em Curitiba, ela mora em outra cidade. Fui pra casa dela e ela me falou pra mim, Gili, vamos no culto comigo? Eu falei, vou. E eu fui. Afinal de contas, eu estava na casa dela e ela me convidou e eu me senti tocada, eu fui. Quando eu participei daquele culto, Deus me tocou profundamente. E a pastora falou que Deus chamava uma pessoa para ser dele, que era para as pessoas irem lá na frente, se prostrarem na frente de Deus e entregar o seu coração para Deus. Foi o que eu fiz. Eu fui lá na frente, chorei, falei pro Senhor que eu amava Ele, que eu queria ser dele, que Ele me mostrasse o caminho que eu precisava seguir, porque eu não sabia que caminho seguir, eu não sabia como fazer, eu não sabia que rumo tomar, porque tudo que eu tentava fazer não dava certo. Não encaixava, não tava dando certo, eu ficava triste. Parecia que as pessoas não me queriam, parecia que ele não me queria mais. A partir daquele momento eu levantei daquela oração da pastora da igreja da minha amiga, ex-professora, a professora Marliane, que eu amo de coração, uma mãezona pra mim também. E a gente levantou dali e fomos pra casa, eu fui muito tocada, chorei bastante, conversei um pouco com ela. E lá na casa dela eles têm um costume de na hora do almoço, da janta, tirar uma palavrinha assim, daquelas palavrinhas que vem na caixinha, tirar. E foi tão engraçado que no outro dia, na hora do almoço, eu fui tirar a palavra e falava sobre a noiva que Deus escolheu. Eu te escolho como noiva, alguma coisa assim que falava. Eu não lembro exatamente as palavras, mas eu tenho a foto ainda daquele negocinho. Eu tirei uma foto e guardei. Falei assim, meu Deus. Aí, sabe quando você sente uma coisa no coração, assim, que parece que o coração pega fogo? Senti aquilo assim, falei, meu Deus. Ele tá falando comigo, diretamente. Só faltou vir em carne viva, porque foi muito forte aquele momento. Eu falei assim, eu vou ter que voltar. Aí eu voltei pra Curitiba, passei uns dias na casa dela, voltei pra Curitiba e fui atrás da minha paróquia, comecei a participar do grupo de oração de novo, fui pedindo oração, convivendo com a Zenaide, pedindo pra ela. A Zenaide já tava no estágio de câncer avançado, já não tinha tanta força pra estar indo pra igreja, mas tinha força pra pôr na mão na minha cabeça e orar. Eu falava, tia Zé, ora por mim, tá difícil, não tô conseguindo. E eu tive um período, nesse período também, eu tive um período de síndrome do pânico, fiquei muitos anos sem sair de dentro de casa, tive um momento de depressão muito profunda, e a Zenaide sempre rezando por mim. Aí o que aconteceu? A Zenaide me chamou pra trabalhar com ela, pra ficar com ela em casa, ajudar ela, tudo. E onde foi que eu fui voltando. Aí eu tinha síndrome, só um minutinho. Tinha síndrome do pânico e não podia... Oi, tô ocupada, tio. Você vai comer lanche? Agora não. Não vai não? Não. Nós estamos indo, então tchau. Tchau. Aí eu tava ocupada e
ela me deu o serviço, daí falou assim, ó, você fica comigo a semana inteira, daí no domingo você vai pra casa, porque daí não precisava fazer aquela trajetória de ir e vir, né? Porque eu tinha medo. Tinha que sempre alguém me acompanhar, porque eu tinha muito medo. Por causa dos meus traumas. Sofri um abuso dentro do ônibus, um homem meio que fez uma coisa feia no ônibus comigo, eu fiquei assim, mal com isso. Então isso me fez ter o problema de síndrome do pânico. Pra mim, em algum lugar a minha mãe tinha que me acompanhar, ou a minha irmã, ou a minha prima. Alguém tinha que estar junto comigo. Foram durante muitos anos assim. Então eu fiquei na casa da Zenaide, e no final de semana eu ia pra casa, às vezes nem ia, ficava ali, ela me dava um dinheirinho pra me ajudar nas minhas despesas e ficava com eles ali. O Henrique, a Zenaide, foram pessoas fundamentais nesse período da minha vida. Me ajudaram muito a me curar. E comecei a cuidar da filha dele, da Melissa e da Maria Júlia, comecei a ficar com eles e foi onde eu fui voltando. Aí a Di começou a ir pra igreja, começou a me levar junto, ia no oração, ia na missa, ia no oração, ia na missa, ia um lugar ali, um lugar ali, aonde eu fui voltando realmente a ser a Giliana que desejava Jesus desde o primeiro momento. Tudo ressuscitou dentro de mim, tudo reaflorou, eu fui perdendo medo, eu fui me curando do pânico, eu fui me curando das crises, fui num psiquiatra bem bom, indicado pela minha terapeuta na época, a Fátima Inocêncio, eu fui nele, ele me disse que eu não tinha problemas nenhum psiquiátrico, se precisasse tomar remédio, meu problema era só mais comportamental, que precisava de um apoio, era carência mesmo, era necessidade de, olha pra mim, me queira perto de você, me proteja, era mais esse sentido de proteção, que Deus me dava, mas eu tinha necessidade física de alguém pegar na minha mão e falou, vamos que eu vou com você, vamos que eu te ajudo, vamos que eu caminho com você. E foi assim, que foi o processo de cura de muitos traumas, de tentativa de suicídio, depressão, síndrome do pânico. Foram quase 10 anos ali, 8, 9 anos, vamos julgar alto, tem uns 10 anos, tomando medicação, as dificuldades, mas o desejo de ser de Deus nunca saía de dentro de mim. E por que eu vivia tudo isso? Porque eu não estava no centro da vontade de Deus. Porque eu estava rodeando. Eu estava só rodeando e não chegava no foco, não chegava no lugar determinado por Deus. Quando eu consegui chegar no lugar determinado por Deus, quando eu cheguei no caminho que Ele traçou para mim, a depressão foi embora, a síndrome de pânico foi embora, os medos foram embora, as carências foram embora, as necessidades de ter alguém perto foram embora. Não que eu não queira meus amigos perto de mim, claro que eu quero, só que hoje a minha vida é diferente. Hoje é um caminho mais amplo, mais aberto. Então, assim, é pura graça de Deus. Isso, assim, é maravilhoso. Então, eu quero muito apoiar as pessoas que têm problemas depressivos, que têm essa carência, essa necessidade. E eu digo pra você, muita gente julga, é falta de Deus, é falta de oração. Não é falta de Deus, não é falta de oração. Porque eu tinha Deus, eu tinha oração, mas me faltava algo. E esse algo, às vezes um amigo pode dar, às vezes o pai pode dar, às vezes o marido pode dar, às vezes a sua entrega mais profundamente de dar, às vezes a sua terapeuta te ajuda a abrir a sua mente, os seus olhos para você entender, era isso que me faltava. Porque os nossos traumas, eles são assim, ó, eles vão vindo como paredes. Aí você começa a terapia e as paredes vão se rompendo. Você coloca Deus na frente e ele vai quebrando tudo, só que esse processo de quebrar é doloroso. É um processo difícil que muitas vezes as pessoas desistem nesse caminho. Às vezes eu ia pra terapia e eu voltava pior do que eu tinha ido. Mas por quê? Porque tava mudando tudo, porque tava transformando tudo, porque tava renovando tudo. E pra mim foi muito importante ter o apoio do Henrique, da Dirley e da Zenaide nesse período, porque eu tinha muitas crises, eu chorava, ficava meio assim, nervosa, brigava, porque eu não conseguia me entender. Os meus amigos, a Carol, a Elizabeth, que já tá no céu, a Eliane, a Aliane, que a gente tinha um grupo de se reunia para orar e orávamos umas pelas outras. E isso, assim, foi tudo graças a Deus. O apoio dos amigos e da família é muito importante no processo de cura de uma pessoa depressiva. Às vezes a pessoa acha que é muita frescura e tudo mais. Não é frescura, é alguma coisa que falta. Às vezes é só Às vezes é o próprio organismo que não produz alguma coisa aqui na cabecinha, que fica faltando. Às vezes é uma coisinha aqui no coração, uma dorzinha na alma, um tchuquinho lá de quando você era pequenininha, uma palavrinha que você ouviu que
faz uma bomba atômica na sua cabeça. Mas quando Deus entra, ele entra pra curar. Ele entra pra transformar. Se você deixar, ele faz tudo o que ele quiser. Então, assim, essa é mais uma parte do meu caminho vocacional. E a gente tem mais dias aí pela frente. E aqui tá a fotinho, né? De mim vestidinha de noiva. Como eu falei pra vocês ontem, que eu fiquei emocionada contando que o casamento da Sandra me fez pensar muito da forma que eu queria casar. E tudo foi como eu sonhei. E hoje, assim, na reta final pra consagração perpétua, está sendo tudo como eu sonhei junto com Deus. Porque uma frase que a Andressa sempre falava é: Deus te faz sonhar aquilo que ele sempre desejou te dar. Então, assim, é graça de Deus. Também mando um beijo pra Marcinha, pra Andressa. A Marcinha foi a primeira pessoa que orou por mim. A Andressa foi a primeira pessoa que me ensinou a ter devoção por Nossa Senhora do Equilíbrio, que ela me deu um santinho de Nossa Senhora do Equilíbrio no dia do meu crisma. Uns dias antes do meu crisma, ela me deu esse santinho, onde ela disse assim que Nossa Senhora do Equilíbrio seria minha madrinha de crisma. E eu tenho uma gratidão imensa pelo meu grupo de jovens. Hoje, infelizmente, esse grupo não existe mais, mas o grupo de oração de adultos ainda existe. E eu só estou aqui hoje falando isso porque vocês me sustentaram na oração. Vocês me acolheram, vocês me ouviram, vocês me atenderam, vocês oraram por mim. Então, assim, mais um pouquinho. Eu não tenho programado o que eu vou falar, de repente eu vou falando aquilo que vai vendo no meu coração. E é desejo do meu coração. Eu senti muito forte que eu devia fazer isso para ajudar as pessoas a entender, porque eu conheço muitas pessoas que desistiram no processo da caminhada vocacional. Não desista. Espera em Deus que a hora chega. Eu esperei 16 anos e a minha hora chegou. Um grande beijo. Deus abençoe vocês e o sonho se realiza. Olha aqui, ó. Começou com esse sinalzinho tão simples de uma aliança que a minha amiga me deu, a Paula, lá de São Paulo, e a concretização do sonho que eu tive com 19 anos no meu retiro de primeiro anúncio. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã ou depois da manhã, conforme for o meu tempo aqui no trabalho, a gente vai vendo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe imensamente vocês. Ah, uma coisa, gente. Eu mandei o convite para todo mundo assistir a minha consagração ao vivo, que vai ser transmitida ao vivo. Para quem tá em Curitiba, eu mandei o convite para ir na missa na Paróquia São João Batista às 15 horas. Porque eu moro no Mato Grosso, aqui é 1 hora a menos que aí. Então, assim, ficou parecendo que é às 4. Mas é às 15 horas, na hora da misericórdia, na Paróquia São João Batista com o Bispo Antônio Peruso, José Antônio Peruso. Vai ser uma bênção e eu quero contar com vocês lá junto comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.